E para a gente ir para a reta final do nosso Bom Dia Tricolor de hoje, eu vou colocar aqui na tela a matéria que foi feita, a notinha que foi feita no portal arquitricolor.com, porque reforço, a janela de transferências principal foi fechada ontem, dia 3, foi fechada a janela de transferências principal, e o São Paulo fechou com 5 reforços e as seguintes saídas. Lembrando que tem agora a janela extra, né, o período extra de transferências no Brasil, que dura até dia 27 de março, uma medida que é tomada como uma exceção doméstica, né, justamente para esses nomes que foram até citados no Superchat, para esses jogadores que se destacaram nos estaduais poderem encontrar outros clubes, os clubes buscarem os destaques desses jogadores dos campeonatos estaduais, e funciona, então, ali 24 dias como um período extra de transferências no mercado nacional. Transferências internacionais não podem mais ser feitas, apenas para aqueles jogadores que jogavam por um clube de fora do país, mas tiveram um contrato rescindido antes do fechamento da janela que foi ontem. Então, tem aí algumas regras específicas. Mas no final desse período de janela principal, São Paulo fechou com 5 reforços, 2 deles vindo do mercado estrangeiro, o Carlos Coronel, do New York Red Bulls, da MLS, e o Dória, vindo do Atlas do México. No mercado nacional, São Paulo contratou Cauli, vindo do Bahia de empréstimo, Danielzinho e Lucas Ramon, os dois vindos do Mirassol. E deixaram o clube Emiliano Rigoni em fim de contrato, o Ibalim emprestado ao Juventude, o Juan de Neno em fim de contrato, o Leandro em fim de contrato, assim como o caso do Luiz Gustavo, que não teve seu vínculo renovado, o Mailton foi emprestado ao Fortaleza, o Matheus Belém foi emprestado ao Camboriú, o Oscar, que está ainda em processo, né, de confirmar essa rescisão, ainda está em processo de oficializar a rescisão, vai se aposentar do futebol, mas ainda faltam aqueles últimos detalhes. O Patrick emprestado ao Juventude, o Rodriguinho vendido ao Red Bull Bragantino. Esse é o saldo da janela de transferências do São Paulo, janela essa que fechou então ontem, dia 3 de março. Marina, qual que é sua avaliação dessa janela do São Paulo, em termos de reforço? Foi bem? Em termos de saídas, tem alguém que você manteria no elenco? Qual que é a sua avaliação da janela de transferência do São Paulo? Boni, eu acho que foi boa, cara. Eu acho que dentro das possibilidades foi boa. Igual o Kaique falou, Carlos Coronel não dá pra gente avaliar ainda. Cauli, eu gosto, acho um bom jogador. Danielzinho, para mim, não tem nem o que dizer, encaixou demais com o Marcos Antônio, não sentiu o peso da camisa, demonstra, além de qualidade, liderança. Gostei muito, muito, muito desse jogador. Lucas Ramon, mesma coisa. Já, sabe, são jogadores que já renderam frutos ali para o São Paulo quase que instantaneamente, com assistência, gol, enfim. E o Dória, sei, quando entrou não fez tão boas partidas, mas eu também não acho essa tragédia toda, sabe? Agora, os que deixaram o clube, sinceramente, eu não consigo achar que nenhum vá fazer tanta falta assim. Quer dizer, talvez nenhuma falta. O Luiz Gustavo, né, que se sacrificou ali pelo bem da torcida do São Paulo, quando falou aquela declaração super, que acabou sendo super importante para o São Paulo, né, depois da goleada sofrida pelo São Paulo contra o Fluminense. Ele é o único que eu acho que, mas é também idade muito, muito avançada, é complicado. Só que no caso dele, a gente sabe a circunstância do porquê ele saiu. Não foi exatamente por idade ou parte técnica, né? Até porque ele tinha aceitado baixar o salário dele. Então, eu acho que na medida do possível foi boa, assim, a janela do São Paulo. Só me chama atenção aqui o Oscar, pelo amor de Deus, o cara ainda não rescindiu. Entendo que tem um monte de coisa para resolver, mas assim, é lamentável de qualquer forma. Kaique Silva, sua avaliação sobre essa janela do São Paulo, de novo, reforçando para quem pode estar chegando agora, que ainda tem esse período extra da CBF até dia 27 de março para transferências nacionais, Kaique Silva. Boni, eu já falei aqui para você sobre a oportunidade de mercado, que eu acho que o São Paulo aproveitou bem. Agora, se você for avaliar
as contratações, falando sobre possíveis disputas de mercado, tá? Se o São Paulo não tivesse contratado o jogador, se outro clube tivesse visto a oportunidade de mercado, eu acho que o Cauli seria disputado por grandes clubes do futebol brasileiro, pelo sucesso que ele fez na temporada 2023, 24 e 25 nem tanto, não vinha tão bem no Bahia. Danielzinho e Lucas Ramon a mesma coisa pelo destaque gigantesco que eles tiveram. Mas o São Paulo foi mais rápido, foi mais esperto no mercado. Vale a gente trazer os créditos para o Rui Costa, que foi muito criticado quando foi merecido, mas ele ter vencido disputas no mercado. O Lucas Ramon, por exemplo, foi uma disputa com o próprio Corinthians. E se você for pensar que é um rival que tem uma proporção gigante no futebol brasileiro, que vem de um título de Copa do Brasil, de um time mais acertado, um time mais pronto, porque o São Paulo era uma incógnita para a temporada. Como voltaria Caleri, como vai voltar Rian Francisco, André Silva, como voltaria o Lucas, até a virada do ano, como voltaria, por exemplo, o Oscar, muita gente não sabia como ia voltar o Oscar, por exemplo, até acontecer todo aquele problema com o Oscar, que é um problema de saúde, então, principalmente por conta disso, a gente lamenta bastante. Então, era um São Paulo ainda com muito mais dúvidas do que o próprio Corinthians. Então, era mais cômodo para o Lucas Ramon, de repente, escolher o Corinthians em ano de Libertadores do que o São Paulo em ano de Sul-Americana. Também tem essa questão que a gente pode colocar nessa balança. Então, acho que o São Paulo foi bem demais nas oportunidades de mercado. O Carlos Coronel é um cara que o São Paulo traz de volta para o futebol brasileiro para poder ter uma oportunidade de um substituto imediato para o Rafael, que era necessário conseguir esse substituto imediato, já que não tinha confiança nos jogadores que são provindos da base. E aí a única contratação questionável, que para mim vai no mesmo nível da contratação do Tolói no ano passado, é o Dória. Formaram uma dupla de zaga do São Paulo há 11 anos atrás. E 11 anos depois, o São Paulo traz de volta uma dupla que ficou marcada por não ter sido uma boa dupla, uma dupla que por vezes até virou meme, né? A dupla Tolói e Dória. E aí o São Paulo traz de volta. Então, para mim, essa é a única contratação questionável. Num saldo total, eu gosto do mercado de São Paulo. Acho que o São Paulo foi criativo diante de todas as circunstâncias e todas as limitações. Gosto do mercado de São Paulo para a temporada 2026. Gosto também, até para deixar meu pitaco, acho que as saídas foram importantes. Talvez o único nome que eu tivesse mantido nesse elenco seria justamente o Luiz Gustavo. A gente viu como o Luan não tem muita condição ainda de ser uma opção de fato confiável. O Pablo Maia está mal também. E o Mailton, sigo com a minha opinião, não entendo muito bem a avaliação de que já não é um jogador que não serve com menos de 6 meses de São Paulo e num contexto muito ruim. Eu ainda fico bastante com o pé atrás com relação ao empréstimo do Mailton. Mas, de certa forma, também foi corrigido a rota com a vinda do Lucas Ramon, que já está dando resultado com a camisa do São Paulo. E, para mim, talvez o melhor movimento de mercado do São Paulo é não ceder aos assédios do Clube de Regatas do Flamengo e a manutenção de Marcos Antônio. A manutenção de Marcos Antônio é essencial para esse time de São Paulo. Até o Marildo até comentou aqui. O Marcos Antônio foi disputado com o Flamengo no ano passado. Valorizo demais jogadores que queiram estar no São Paulo. Claro, também tem a vontade do jogador, que em nenhum momento, apesar, pelo menos a informação que se tem desse lado, né, a informação de que em nenhum momento o Marcos Antônio demonstrou o desejo de jogar pelo Flamengo, e sim de permanecer no São Paulo. Aí tem as informações do outro lado. A Flapres me garantiu que ele estava na Gávea, que ele estava pedindo conselhos para o Zico de como é atuar no meio-campo do Flamengo, que ele estava no grupo do WhatsApp com Carrascal, Arrascaeta, Jorginho. Mas eu não estou entendendo. Como assim o Marcos Antônio está feliz de estar no São Paulo? Ele não está numa depressão profunda por não ter ido para o Bayern de Munique do Brasil? O Real Madrid, o time que está no Brasil por acaso, que não deveria estar aqui, né? Eu devo dizer aqui que contém ironia, né? Vai que alguém do chat não entende que contém ironia. Mas o que a gente vai esperar de uma gestão, né? Que a gente sabe que o presidente atual do Flamengo, ele teve um passado lá, né? Em outros CNPJs e outras empresas, e disse que se o Netflix se incomodasse, ele compraria a Netflix, né? Eu vou dizer o que para um cidadão desse?
Não, o Kaique, deu para ver na feição do Marcos Antônio como ele está triste nos jogos contra o Bragantino e contra o Curitiba fora de casa, que ele vai depois comemorar com a torcida, né? Quando o São Paulo consegue as vitórias, chama a torcida, grita junto. Deu para ver no semblante dele que ele ficou bastante chateado com essa manutenção no elenco de São Paulo. Né? Deu para ver. Ele estava fingindo, né, Boni? Ele tava fingindo. Na verdade, ele queria, sabe? É demais, né, cara? Os caras acham que é inadmissível um jogador querer permanecer no São Paulo. Tiram o São Paulo para... Enfim, não dá. Tem mais uma questão, mais uma recusa do Marcos Antônio escolhendo o São Paulo ao invés do Flamengo. O Flamengo pode pedir música no Fantástico, né? Porque quando ele chega no São Paulo, era uma contratação disputada também com o Flamengo. Então já são 2 vezes que o Marcos Antônio fecha as portas para o Flamengo. Então, a terceira, o BAP pode ir no Fantástico e pedir música. Exatamente. Flamengo, que lembrando, neste exato momento está sem treinador também. Um grande ambiente, bastante tranquilo também para o cara trabalhar. Depois do 8-0 é a primeira vez que eu vejo o técnico ser demitido. Eu também. 8-0 não dá, né? Fazendo o off-topic aqui, o canal de São Paulo vai fazendo off-topic, foi uma sacanagem que fizeram com o Felipe Luiz lá no Flamengo. Mas enfim, com isso a gente fecha a nossa avaliação. É claro que tem movimentos ainda que podem acontecer, tem esse período até o final de março para o São Paulo, quem sabe, buscar algum outro reforço no mercado nacional, até 27 de março, né, o período extra da CBF, que a CBF concedeu justamente para, quem sabe, buscar jogadores que se destacaram nos campeonatos estaduais, mas até aqui é isso. Essa é a movimentação do São Paulo nessa janela de começo de ano, de começo de temporada 2026. E a gente vai chegando também na nossa reta final do Bom Dia Tricolor. Marina, valeu mais uma vez pela participação. Tamo junto. Um ótimo resto de semana para você. Tamo junto, Boni, valeu Kaique, todo mundo que está no chat participando, muito obrigada por mais essa oportunidade, um prazer sempre estar com vocês falando do nosso assunto preferido, que é o São Paulo, né? Então, ótima semana para todo mundo e tamo junto sempre. É isso. E valeu, Kaique Silva, que agora se chama pai do Murilo, né? Pelo menos para o Roberto Maganha. Mandou o superchat aqui e falou: agora é pai do Murilo. Nome mudou para mim. Não chama mais Kaique Silva. É o Murilo e o pai do Murilo. Essa é a mudança de identidade, a mudança de nome mais linda da minha vida, o maior presente da minha vida. Esse garoto que está desbravando a casa inteira, está prestes a começar a andar. E nesse momento ele está focado na televisão, assistindo Big Brother Brasil. E abraço para vocês, sempre uma honra, para todo mundo que ajudou a gente a fazer essa live, né, pessoal do chat. E é isso. Ainda volto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu volto amanhã. Faço uma terceira participação na semana amanhã, que troquei com o Renan, né? O Renan ia participar amanhã, o Renan participa na sexta. Faz sentido. E eu volto amanhã. Tivemos uma pequena mudança na escala, então amanhã, às 11 horas da manhã, estarei aqui de volta. Como diz o Chaves, né? Nesse mesmo canal e nessa mesma hora. Valeu, gente. Perfeito. Kaique Silva, amanhã, ao lado de, pelo menos até o momento, né? Tudo pode mudar. Ao lado de Ricardo Senna e Priscila Senhorães, às 11 horas da manhã, no Bom Dia Tricolor, que segue ao longo de toda essa semana e, claro, fazendo toda a cobertura até o retorno do São Paulo aos gramados. Valeu a todo mundo que participou, que mandou as suas mensagens. A gente adora a opinião de vocês, a participação de vocês por aqui. Continuem sempre deixando seu like na nossa transmissão. E, claro, se não for inscrito no canal do AT, se inscreva para continuar acompanhando essa cobertura diária do São Paulo Futebol Clube. Um abraço para o Dr. Tico, que está ligado por aqui também, aparece sempre no final para fazer a sua participação, para mandar o seu salve. E é isso, tamo junto, uma ótima quarta-feira a todos. Seguimos na expectativa da volta do São Paulo ao campo para enfrentar a Chapecoense no próximo dia 12. Beleza? Tamo junto, um abraço para todos vocês. Até mais.